Boa noite, estamos começando uma live do IARGS. A live de hoje vai ser com o desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, ele que já deve estar ingressando para nos prestigiar. Vai falar sobre a ética no uso das togas. Agradeço a presença de todos, boa noite Terezinha, já está ingressando aqui conosco. Lembrando então que o IARGS, durante a pandemia, passou toda a sua plataforma digital. Nós já estamos com 400. Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite, doutora Karina. Bem-vindos todos. Como eu estava dizendo, então nós já estamos com 477 inscritos no YouTube, no novo canal do YouTube, onde ficam disponibilizadas todas as videopalestras, todas as lives, e no site do IARGS ficam também as videopalestras e lives, mas todos os artigos e todos o material disponibilizado durante a pandemia. Já temos 2.000, boa noite, Karine, 2.429 inscritos no Instagram, 3.206 inscritos no Face e 511 no Twitter. Eu vou dar uma olhadinha se... boa noite, doutora Sulamita. Eu vou dar uma olhadinha se ele já entrou aqui. Tá aqui a doutora Marisa. Já vou enviar... Vou deixar o doutor Marco Aurélio entrar, que aí faço uma breve leitura do currículo dele, que é muito grande, mas a gente combinou de resumir um pouquinho. Tá conectando. Boa noite. Bem-vindo, desembargador, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Isso mesmo, estamos driblando o corona, né? Vamos nos escapando. Eu nem sei do corona, o corona é uma coisa tão nova, eu sou tão antigo, que para mim o corona nem existe. Não, existe. Nós temos que cuidar dele. É verdade, temos que nos cuidar, é verdade. Isso que importa. É isso que importa. Isso que importa. Eu, como estava prometendo aqui, vou fazer uma breve leitura do seu extenso currículo, como a gente combinou. Fizemos uma resumidinha nele, né? Então, o doutor Marco Aurélio... Temos que resumir, porque o currículo é muito grande. Aos 84 anos de vida, a gente tem muita coisa no currículo. Muita coisa no currículo. Que bom, uma vida profícua. Amélia, pode falar. Então, o doutor Marco Aurélio foi promotor, desembargador, conforme me lembrou a doutora Sulamita, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Atualmente é advogado, membro do Conselho Superior do IARGS e diretor do Departamento de Direito Penal do IARGS. Ficamos por aqui, Perfeito. Tá bem? Faltou alguma coisa? E hoje, então, o doutor Marco Aurélio vai nos falar sobre a ética no uso das togas. De imediato, eu lhe passo a palavra. Bom, eu agradeço muito a Ana Amélia, que vai ser a nossa mediadora, mas eu quero, em primeiro lugar, dar um grande abraço na Terezinha Tarcitano, porque foi ela que preparou toda essa nossa palestra. Isso mesmo. E, fundamentalmente, na nossa presidente. A nossa presidente é uma pessoa, antes dela e depois dela não haverá mais ninguém. Ela é a presidente que vai ficar na história do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A Sulamita dos Santos Cabral, a quem eu rendo as minhas homenagens. É isso. Bom, e agradeço muito também, Ana Amélia, a tua participação. Ana Amélia Prates é uma advogada de grande notoriedade aqui e mais. E ela é chefe de departamento de integração do Instituto dos Advogados. E eu acho que a Sulamita, sabendo do modo que eu sou, que gosta de falar, que gosta de dizer, ela pediu que eu fizesse uma palestra. E eu inicio dizendo exatamente o seguinte: eu gosto de dizer, eu gosto de falar.
eu gosto de pôr para fora aquilo que está lá dentro, nossos sentimentos. Todos nós temos sentimentos. Esses sentimentos nos obrigam fundamentalmente a um ponto, que se chama reflexão. A reflexão é um elemento essencial para que a gente possa transmitir nossas ideias a alguém. Primeiro, refletimos. E essa reflexão nada mais é do que uma autoconfissão. Porque a reflexão faz com que nós entendamos as nossas deficiências, faz com que nós entendamos o que nós temos que dizer e faz que a gente renda os nossos subsídios à história da civilização. A história que procurou ser civilizada e que talvez não tenhamos chegado a uma civilização tão boa quanto nós queríamos que fosse. De qualquer maneira, há uma necessidade de dizer. E eu quero dizer, eu quero me comunicar, eu quero dizer que eu tenho sentimentos e ideias. E esses sentimentos e ideias vieram lá do tempo das cavernas. Em meu livro Justiça e Ética, eu salientei a atuação de Altamira, onde os homens das cavernas desenhavam animais dentro da caverna. O que o animal representava para ele? A necessidade de alimentação, a necessidade de manter íntegra aquela sociedade rudimentar que eles tinham, e que ali na caverna aparecia aquele animal que era um boi, que daria carne, que manteria sempre as pessoas alimentadas. Essas ideias vieram e, junto com elas, havia ideias pesadas, ideias de dores, ideias de perdas, ideias de injustiça. E esses homens se juntavam para realizar alguma coisa que pudesse eliminar as dores, diminuir as perdas e conseguir justiça. Esses homens estavam ali nas cavernas e precisavam de alguém que estabelecesse regras de convivência. E as regras de convivência começaram a existir em razão de uma coisa muito importante na vida societária: a ofensa. A ofensa era um elemento de desagregação da sociedade primitiva. E a sociedade primitiva principiou fazendo regras de convivência, e regras para alguém que não cumpria as normas de convivência, fazendo uma execução daquelas normas de convivência, para dizer o que é justo, o que é injusto, a proteção fundamentalmente de 3 situações que Sócrates já falava. Em primeiro lugar, os bens. Segundo lugar, o belo. Terceiro lugar, o justo. A sociedade precisava proteger os bens, precisava proteger o belo e precisava proteger o justo. Por isso, então, como os homens não tinham condições próprias de realizar aquelas defesas, os homens, então, procuraram uma solução divina. Uma solução que viesse de outro mundo, uma solução que Hammurabi chamava de Marduk, o excelso Deus, que os judeus chamavam de Javé, que havia falado com Salomão, e que na Índia se fazia o Manu como o intérprete dos deuses que regiam a sociedade. Então, esses deuses, esses elementos fora da vida comum, que vinham do Altíssimo, é que estabeleceram determinados princípios, determinadas regras a serem seguidas por todos os homens daquela vida primitiva. E aí procuraram, então, alguém que tivesse poder para impor as regras. E quem era esse homem que teria poder para impor as regras? Seria o rei. Seria aquele que recebia
a destinação do ser divino para aplicar as normas no mundo, aquele que tinha poder sobre as pessoas. Esse poder vinha dos deuses, e os deuses eram imparciais. Os deuses eram bons. Marduk dizia para Hammurabi: temos que distribuir justiça no mundo. Javé disse para Salomão: eu te nomeio o meu representante, porque antes de ti não houve ninguém mais sábio, nem depois de ti haverá alguém mais sábio do que tu. Manu tinha o poder de estabelecer sanções, de dizer: quem não me obedece será objeto de castigo dos deuses. E assim, então, nasceu o rei, que era aquela pessoa que dizia o que são os bens, que bens devem ser protegidos. E surgiu, então, uma segunda pessoa, porque o rei não podia fazer tudo. Então surgiu uma pessoa que, saindo do exame das regras, disse: essas regras querem impor determinadas sanções. Esse homem, então, ia ao rei pedindo que o rei aplicasse essas regras. E aí surgiu uma promoção de regras a serem executadas pelo juiz, aquele que substituiu o rei. Porque o rei era parcial e ele precisava ser substituído por uma pessoa absolutamente imparcial. E este aí era o juiz. O juiz substituiu o rei. O juiz estava em lugar do rei, com o poder do rei de dizer a justiça. Sempre tinha uma pessoa, então, responsabilizada pela ofensa praticada. E essa pessoa procurava no juiz a guarida daquilo que ele julgava que houvesse direitos naturais, direitos que ele tinha que defender. Surge a Antígona, na tragédia de Sófocles, em que ela se debate com o seu primo-irmão, que era o rei de Tebas. E ela mostra para ele: Creonte, acima das tuas leis já existia uma outra lei maior, a lei de Júpiter, a lei de Zeus, aquela lei que não se sabe quando foi colocada para regrar os homens e que, portanto, é anterior a ti. Essas manifestações todas precisavam de atores. Os atores são aqueles que estão discutindo. Um que está querendo aplicar sanções sobre alguém, e esse alguém que queria obter o reconhecimento de seus direitos, aqueles direitos naturais que Antígona já falava que existiam sempre. Ou seja, estabeleceu-se um contraditório. Aliás, contraditório está na nossa Constituição como elemento fundamental dentro do processo. É verdade. A Constituição nada mais fez do que reviver o contraditório que existia no início da sociedade. E, estabelecido o contraditório, precisava dizer a alguém: quem tem razão, A ou B? Aquele que promove as regras ou aquele que se defende da promoção das regras? E surgiu, então, um juiz imparcial. O juiz que era aquela pessoa que tinha que dizer qual dos dois conflitantes tinha razão. Estabeleceu-se, então, a necessidade de que esse juiz fosse nada mais, nada menos do que um representante da divindade. Vejam bem, Hammurabi tinha uma toga especial. Usava, eu visitei Hammurabi na França, no museu. Não saí do Museu da França antes de descobrir a estátua de Hammurabi. Era uma estátua mais alta do que eu. Uma estátua daquele que representava a divindade. Representava Marduk para estabelecer a justiça na terra. E se colocou, então,
uma toga especial, em que Salomão tinha vestes especiais. Hammurabi tinha vestes especiais. Ou seja, estabeleceu-se uma vestimenta especial para mostrar que o juiz havia recebido uma designação da autoridade divina. Surgiram, então, as togas. O juiz usava uma toga para diferenciá-lo dos homens comuns. Até que a sociedade teve que entender que para haver uma determinada justiça tinha que haver alguém que a promovesse, alguém que dissesse a uma ofensa. E nós precisamos, então, que essa ofensa seja julgada pelo juiz. Mas se alguém tinha o direito de apresentar pretensão, de trazer uma sanção contra alguém, esse alguém tinha o direito de se defender. Estabelecia-se, então, o contraditório. Ou seja, esse contraditório é o elemento essencial para que o juiz fosse julgar de forma imparcial, de forma a estabelecer o que realmente existia no mundo civilizado. E esta toga do juiz devia ser pura. Porque a pureza da toga mostrava sua imparcialidade. Mas aquele que recebeu da sociedade também o poder de acusar, de querer uma sanção, também tinha que usar uma toga. Sim. A semelhança do juiz, para não ser inferior ao juiz, para ser aquele que pedisse ao juiz. E também aquele que defendesse o acusado. Eu não quero que o meu amigo receba a sanção. Eu sou o seu defensor. E aí surgiram, então, as necessidades muito grandes de se estabelecer esse contraditório, e a toga do promotor e a toga do defensor tinham que ser togas puras. E aí surgiu a ética. A ética era o elemento essencial. O promotor tinha que ser representante do Estado, não podia ultrapassar aquilo que fosse o justo no seu entendimento. A defesa também. E aqui eu trago, e trouxe escrito, uma manifestação de Rui Barbosa. Ali no início do século XX, dizia Rui Barbosa, a defesa não quer o panegírico da culpa, ou do culpado. Sua pretensão será de, ao lado do acusado, inocente ou culpado, ser a voz dos seus direitos. Este, então, seria o advogado no entendimento de Rui Barbosa. Ou seja, perante o juiz aparecia um acusador de toga limpa e um defensor de toga também limpa. Ele não se misturava com o seu defendido. Ele apenas sabia que tinha que arguir os direitos de quem o havia escolhido. Veio então um juiz imparcial a decidir. A sentença teria que ser definitiva. E a sentença poderia ser condenatória, porque havia reconhecimento de aplicação de uma sanção. Por outro lado, a sentença deveria também poder reconhecer a inocência do acusado e aplicar, então, a absolvição. Mas havia uma terceira possibilidade. E essa possibilidade se chamava indúbio pro réu. Esse indúbio pro réu era antigo, vinha lá dos tempos de Roma, dos tempos da Grécia, e a expressão latina foi a que preponderou em toda a história da civilização. O que aconteceu? O juiz não podia condenar e também não podia absolver. Não podia declarar a inocência. Por esse motivo, então, o juiz teve que dar uma sentença absolutória, mas sem reconhecer a inocência do réu. A inocência ficou para ser examinada em outra oportunidade, mas o réu não era inocente. Não havia provas da inocência, como não havia provas da culpabilidade. E isso saiu
lá do Estatuto de Roma, que nada mais fez do que repetir o Pacto de São José da Costa Rica, que foram dois instrumentos legislativos que já examinavam o indúbio pro réu que vinha desde os tempos de Roma. E aí, então, o juiz tinha que fazer uma decisão. Para realizar a decisão, o juiz tinha que examinar o quê? A primeira coisa que o juiz tem que examinar, o fato. Sem fato, não existe decisão judicial. Tem que haver o fato. Esse fato tem que ser devidamente comprovado. Tem que haver uma comprovação exata daqueles fatos que caibam na lei. Ou seja, a lei chamada típica, porque ela contém uma série de elementos, ela tem nada mais, nada menos do que um elemento fundamental dentro dela. Aquele fato foi produtor de ofensividade. Sem ofensividade, não há atuação judicial. Precisa o fato, precisa a ofensividade a um determinado bem previsto nas leis da República, como dizia Platão. Além disso, cabia ao juiz derramar-se mais. O juiz não poderia ficar apenas no fato e apenas na ofensividade. Tinha que ver se aquele fato, com uma ofensa, um determinado bem, trazia uma lição, uma certeza de antijuridicidade. Ou seja, aquele réu era contra a juridicidade da sociedade. Tinha que aplicar a lei em conformidade com o direito penal, o processo penal, o direito civil, o direito de família, o direito de todos os direitos do direito civil, do direito penal e das normas institucionais internacionais. Tinha que examinar todos os elementos para poder, então, dar uma decisão. Uma decisão que representasse a verdade. Uma decisão que estabelecesse a justiça verdadeira, partindo do fato, partindo da ofensividade narrada dentro do fato em seus elementos, partindo da antijuridicidade, ou seja, da ofensa daquela conduta contra as normas gerais, contra a norma do direito de família, contra a norma do direito tributário, contra as normas do direito eleitoral, porque aí nós temos a necessidade de uma visão ampla do direito para a aplicação do direito penal. Nós não podemos aplicar o direito penal apenas pelo direito penal. Nós temos que aplicar o direito penal dentro de uma universalidade de conceitos, de uma universalidade de bens, que nada mais significa do que o respeito pela ordem jurídica e, fundamentalmente, pela Constituição. Nós vamos abordar um pouco de Constituição. Aqui temos, então, a justiça que deve se realizar. Mas o que é a justiça a ser realizada? Eu pergunto, se alguém contrapõe-se às lições de Marduk, às lições de Javé, de Manu, ele está realmente realizando um crime? Nem sempre. Nem sempre. Por uma razão. O crime sempre decorrerá de uma relação interpessoal, não subjetiva, não própria, não íntima, como a moral. Eu posso estabelecer a moral como um elemento de determinação de que eu estou agindo mal perante a moral, perante mim mesmo, perante a sociedade, mas sem que haja possibilidade de apresentação de uma sanção penal. Surgem, então, as chamadas relações interpessoais. As relações interpessoais são relações de pessoas para pessoas. E mais, essas relações devem estar em conformidade ou em desconformidade com algo superior. Esse algo superior, o que é? Os fins da vida.
A vida é o elemento essencial. E nós estamos ali no artigo 5º da Constituição, deixa-me pegar a Constituição, e aqui no artigo 5º da Constituição nós vemos algo importante. Quando eu faço uma palestra para colegas ou para meus alunos, eu peço, leiam o artigo 5º da Constituição até o momento em que eu disser pare. E o que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se, pare! Aqui está a garantia. O direito à garantia, direito fundamental. Garantia de quê? Garantia do que diz ali. Garantia da vida. Garantia da liberdade. Garantia da segurança. Garantia da igualdade, da propriedade e de 78 itens contidos dentro desse artigo 5º. Ou seja, nós somos garantistas porque a Constituição nos impõe sermos garantistas. Porque nós temos a garantia, você que é advogada, Ana Amélia, quantas vezes tem que estabelecer as garantias da pessoa defendida ou da pessoa acusada? Diariamente, né? Diariamente, corriqueiramente. Pode continuar. Eu gostei da intervenção. Eu fui promotor de júri, já tinha te dito, já e eu estou acostumado com partes e com interrupções. Isso me entusiasma mais. Doutor Marco Aurélio, eu não tenho nem como lhe interromper, porque o que o senhor está falando é tão bonito que a gente tem que ficar ouvindo sem interromper. Está muito lindo. É uma coisa de história, assim, a gente vai sabendo. Ai, muito legal, muito legal. Eu estou adorando, porque eu não interrompo. Eu só concordo, que coisa boa. Concordo. Tá muito bom, muito lindo. Se quiser interromper, interrompe, que eu fico muito agradecido. Claro! Bom, onde é que nós estávamos? Estávamos no artigo 5º e depois... No artigo 5º da garantia. Isso. A garantia cria uma inviolabilidade. A garantia de inviolabilidade de quê? Inviolabilidade da vida, inviolabilidade da liberdade, da segurança, da igualdade, da intimidade, da propriedade. Tudo isto faz parte das garantias criadas lá no artigo 5º e todos os seus 78 incisos. Ou seja, nós temos que garantir. Garantir o quê? A justiça. Agora eu vou lhe interromper, porque tem um rapaz, eu acho que o senhor conhece, chamado Tiago Furst, está dizendo que é uma grande aula. E a doutora Claudete também está dizendo que sem coragem de interromper. A gente não tem mesmo coragem de interromper. Tem que interromper. O Tiago trabalha, meu sócio de escritório. O Tiago foi trabalhar comigo da seguinte maneira. Eu lecionava direito penal no 2º ano da faculdade e tinha um aluno que eu gostava muito, era o Rafael Malmo. E disse assim, Rafael, me consegue um estagiário igual a ti, colorado. No dia seguinte, chega o Tiago lá no escritório. É colorado? Sim. É amigo do Rafael? Sim. Então, tu é meu estagiário. Então, pode Isso ficar. aconteceu no 2º ano da faculdade e ele continuou no escritório e continua até hoje, é nosso sócio, junto com o Paulo. O Felipe já saiu do escritório, tem o seu próprio escritório. Junto com a banca toda, o Tiago lá está como um grande advogado. Muitas vezes traz causas para nós, enriquece a nossa banca. Sim. E nós gostamos muito do Tiago. Quem mais interrompeu? Vamos ver. O Tiago está agradecendo. Agradeço ao Rafael sempre que posso. Tive muita sorte. Deixa eu colocar aqui para ver. A Claudete Galarraga, acho que se fala assim, diz que não tem coragem de interromper. A Gisele Gastal está dizendo que está maravilhoso. A doutora Sulamita já se manifestou também, dizendo que todos trabalhamos no IARGS com amor, unidos no amor. Acho que são...
E Essas as repito, manifestações. o IAD se divide antes da Sulamita e depois da Sulamita. E é verdade, é verdade. Claro. Bom, e estamos, então, falando sobre esses grandes direitos de inviolabilidade que a Constituição cria, garantindo-se. Daí a garantia. É fundamental a garantia. Mas vamos deixar a garantia um pouquinho de lado. Aí surge, então, o promotor, que quer que se reconheçam ofensas. Surge o defensor, que quer que se reconheça um direito do acusado. E surge, então, o juiz imparcial. E aí nós temos que procurar, então, o quê? Procurar a ética. A ética é o quê? É uma ciência? Não. A ética é apenas uma arte. E as artes são muito importantes. Nós temos aqui as artes. A arte gramatical, que é a arte de ensinar as pessoas a falar adequadamente, a fazer as mudanças de concordância, de usar similitudes, de usar sinônimos. Essa é a arte gramatical. Ela nos ensina a nos comunicarmos. O que mais que nós temos? A arte da estética. Que coisa linda! A estética é uma coisa maravilhosa, é a beleza que nos incentiva a procurá-la. A estética é algo assim que nos leva quase que à presença divina. Quem não gostaria de ver muitas vezes, eu vi uma vez só, a melhor obra que existe no Museu do Louvre, que é a Mona Lisa. Acertei? A Mona Lisa. Acertou. Então, estamos aí na estética, que é algo fundamental, é uma arte. A arte de nos mostrar o belo, a arte de nos mostrar os grandes pintores e escultores da humanidade, assim como houve em Altamira antes da sociedade ser civilizada. Depois temos a retórica. A retórica é uma arte de quê? De convencer, de falar bem, de saber estabelecer as diferenças fundamentais para que haja uma construção, para que haja um ponto de vista a ser defendido. A retórica. Olha, a retórica de Cícero, Cousque tande na butere catilina paciência nossa, quando define César, esperata e actabit audácia, consul vide senatus ec intellige, e que também vive. Quer dizer, o cônsul sabe, vê, e ele continua vindo do Senado. Quer dizer, isso é a morte de Catilina, o afastamento de Catilina, isso é a retórica. A retórica dos grandes oradores gregos, Demóstenes, que era gago e que conseguiu superar a gagueira graças à retórica. Que mais? A política. A política é uma arte, não é uma ciência. É uma arte, não há elementos científicos de política. Existe uma arte, a arte de Platão, da República, como se deve agir, como é que a República vai se orientar. Vejam, o Senado nos representa os estados com 3 senadores. Vamos ver o que eles vão fazer agora no ministro novo que vem por aí. No ministro novo que vem por aí. Vamos ver o que nos aguarda, Vamos ver. Só o futuro para responder. E, por outro lado, temos a Câmara, que representa o povo. Um voto para cada homem, mais ou menos assim, foi modificado no Brasil para que São Paulo não tivesse uma superioridade muito grande em relação. E aí vamos, então, usar a ética como uma arte. A arte de dirigir a conduta. A arte que estabeleceu a conduta em conformidade com os bens sociais. Estabelecemos, então, o quê? Uma conduta. A conduta é um elemento essencial. Porque nós vemos lá, eu já tinha dito, que o juiz tem que examinar a inter-relação. E
porque é homens e homens, e o juiz tem que julgar isso. Vem, então, o promotor. O promotor, que é aquele que vai estabelecer o desejo, em nome da sociedade, de punir o culpado ofensor da sociedade. E esse ofensor da sociedade usa uma toga limpa. Mas ele tem, dentro das suas funções, e aqui eu me valho da Constituição de novo, ele nos dá aqui o inciso 35 da Constituição, do artigo 5º, quando diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário o quê? A lesão. Vejam bem, o promotor quer promover a lesão para ser solução de sanção. A lesão ou a ameaça ao bem, a um direito. A ameaça sempre é uma ameaça concreta, não existe ameaça abstrata. Não existe. Poderia se dizer que eu ameaço alguém por ir na igreja fazer um responso a Santo Antônio para que essa pessoa perca a voz, para que ela fique cega? Não tem Isso como, aí, né? Não tem como, tem que haver a ameaça concreta. Eu tive um caso muito interessante em que 2 irmãos tiveram uma discussão na frente do pai e da mãe, ricos, muito ricos, Sim. proprietários de uma grande fazenda no interior do estado. E um deles teve a oportunidade de ser amparado pelo pai. E o pai disse que o outro não tinha o direito que queria ter. Esse que foi prejudicado pelo pai ficou possesso. Sim, furioso. Furioso. Furioso, O que se poderia esperar? Que ele agredisse seu irmão, que ele agredisse seu pai. Não fez nada disso. Foi para o fundo da casa, onde havia uma peça que era dele, uma peça que tinha cozinha, garagem e churrasqueira. Ele pega um revólver calibre 38 e desfere 5 tiros na churrasqueira. Onde é que está a ameaça? Onde é que está a lesão? Não existe. Não existe. Eu recorri ao STJ e o STJ manteve a condenação de 1º grau. Até hoje não me conformei, porque eu acho que aquela solução era uma solução, porque ele deu 5 tiros. Onde é que está a lesão? Mas qual é o princípio da ofensa? Pois é. Na churrasqueira. Sozinho ele com a churrasqueira. Bom, não fez nada. Vamos mais adiante. Ou seja, o advogado tem que defender o réu, tem que trazer, e o promotor tem que usar o inciso 35. Quer dizer, o juiz tem que usar, tem que ter, porque ali no inciso 35 diz que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então tem que ser essa ameaça verdadeiramente séria. Sim. Não sei se já citei Rui Barbosa. Acho que falou. Já falei. A defesa, não quero panegírico, já falou. Não quero panegírico da culpa. Exatamente. O que a defesa quer é trazer os direitos do acusado, sentando-se ao lado do réu. Isso. Então, o juiz, no exame da pretensão acusatória, no exame da pretensão defensiva, o que fará o juiz? O juiz deverá agir, e aqui eu levo uma noção trazida por um grande amigo meu, foi presidente do Supremo Tribunal, o Carlos Mário Veloso, que seguido ainda, ele tem uma vantagem sobre mim, 2 meses mais. Está lhe ganhando. Veloso sempre disse que o juiz tem o dever da imparcialidade. E é verdade, é um dever, verdade, não é só. O Veloso quer mais do que simplesmente uma possibilidade de ser justo. Não, ele quer o dever da imparcialidade para haver poder, justiça. Ou seja, o juiz, no meu entendimento, tem que ser cauteloso, tem que agir com prudência. Jurisprudência. O que é a prudência, senão
aquilo que o juiz tem que fazer com calma, no gabinete, consultando as suas reflexões, sabendo o que diz a lei, o que dizem os grandes doutrinadores, que são aqueles que vão falar em abstrato, antes da existência do fato concreto. Vem mais, o juiz tem que ter moderação. E aqui eu uso no meu livro, por 3 ou 4 vezes, uma expressão latina da moderação, cum grano salis, com o grão de sal. Não se pode botar sal demais, senão a carne fica ruim. Fica muito ruim, não dá para comer. Não. Ou se não se tem sal, a carne fica insossa. Não nos agrada o paladar. Então tem que ver o grão de sal. Isso eu digo no último capítulo do meu livro, quando eu digo, meus alunos, por favor, não percam nunca a qualidade de eternos críticos estudantes, mas sempre com o grão de sal. Assim, a prudência é muito importante na vida. Vem, então, os advogados, mas antes disso, o promotor, eu quero citar um amigo meu já falecido. Um dia eu fui substituir, promotor de Jaguari, fui substituir Santa Maria, e o Silvio Scalzilli me convidou para almoçar na casa dele, e depois tomamos um cafezinho no gabinete. E eu disse, Silvio, eu gosto muito tudo que tu me deixaste, as tuas denúncias, os teus libelos. Eu estou procurando cumprir exatamente aquilo que tu dizias, mas eu vou melhorar. Eu vou fazer uma estatística das condenações que eu consegui. E Silvio disse, não faças isso. O juiz, o promotor, não pode viver por situações assim. O promotor e o juiz têm que ter cautela. O promotor não pode fazer um recurso para condenar mais uma vez o réu para aumentar a sua estatística de condenações. Sim. E eu sempre segui a linha do Silvio Scalzini. O promotor não pode ser o Messias. Ele não pode... Teve um procurador em Brasília que usava um automóvel, isso foi mais ou menos lá por 1980, 1990. Esse procurador usava um automóvel, um Volkswagen 63, caindo aos pedaços. Se vestia mal. As suas roupas eram amarfanhadas. E ele dizia, eu sou pobre e por isso vocês têm que acreditar em mim. E quando eu peço uma condenação, eu quero que o juiz condene. Ele quer ser Messias. Ele quer ser uma autoridade acima da lei, acima da necessidade da condenação. Não se admite. Isso não se admite. Já em relação aos advogados, eu gostaria, antes ainda, promotor, eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que ler. Na página 66 do meu livro, Justiça e Ética, eu cito um colega que foi um grande promotor, foi um grande desembargador, infelizmente já nos deixou. Diz esse colega, quando o promotor ou o juiz começam a se aproximar dos jornalistas, olha a Terezinha, começa a se aproximar dos jornalistas, a receber elogiosas referências por suas atividades. Inconscientemente, e é verdade, podem passar a trabalhar pensando também na repercussão midiática de suas promoções ou sentenças. Aí está o perigo. A primeira vítima será a imparcialidade. Vejam a missão maravilhosa do meu colega, o grande promotor, grande desembargador, o Azevedo. Em relação aos advogados, eu estou com medo vou só, doutor, mas eu vou... 15 minutinhos e eu em relação aos advogados. Isso, pode falar. Eu quero que o senhor fale o que é esse caso ridículo das ovelhas, que eu estou curiosa. Maravilhoso.
a live É terminar sem o senhor maravilhoso. nos falar isso. Maravilhoso. Vou ver o caso ridículo das ovelhas. Mas antes, eu disse que o advogado, quando procura garantir, eu cito grandes advogados. Voltaire, quando defendeu a inocência de Calas, que foi supliciado na roda. A defesa de Voltaire foi depois da morte de Calas e ele conseguiu convencer a sociedade que havia uma injustiça. Mas Zola, em relação a Dreyfus, que tinha sido degradado das suas insígnias de oficial do exército francês e cumpria a pena lá na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Zola veio defendê-lo. Cícero defendeu Proligário e Promarcelo e outras tantas pessoas. Lachaud, quando defendeu Marie Capelle, na França. E aí, vamos ao caso ridículo das ovelhas. Havia numa cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul, um fazendeiro pequeno e teve um furto de ovelhas na sua pequena fazenda. Foi à polícia e a polícia nunca conseguiu desventar quem tinha sido. E ele comparecia, a polícia pedia por tudo que fizessem para que a polícia descobrisse o culpado. Porque ele era uma perda muito grande para ele perder aquelas ovelhas. E assim o tempo foi passando até que depois de uns 2 ou 3 anos ele desistiu. E a polícia parou de fazer as investigações. Mas ele foi ao banco. Foi ao banco e pediu ao gerente uma pequena importância para refazer seu rebanho. Sim. E o gerente prometeu que daria a importância que ele queria. Aí o gerente chama o contador e disse: fulano de tal, que é um fazendeirote aqui do nosso município, eu quero dar uma importância de empréstimo para ele. Quando ele disse isso, notou que o contador ficou com a face crispada. Ficou assim, sem aceitar aquela. E ele perguntou: por quê? Alguma coisa que eu não possa saber? Ele tem algum defeito? Ele pode não cumprir? Ele diz: não. Eu apenas soube que ele está envolvido num caso de furto de ovelhas. Vejam bem, ele de vítima passou a ser envolvido num caso de furto de ovelhas. Aí é que está a função do defensor. Mostrar a verdade. E a verdade o que é? A verdade é a aplicação da justiça. Eu tive um grande professor de filosofia do direito, que foi meu mestre. E ele dizia o seguinte: a verdade, a justiça sempre virá de uma relação interpessoal. Não há justiça sem que haja o debate de 2 pessoas, sem que haja o conflito entre 2 pessoas. Uma relação interpessoal, dizia o meu velho professor. E ele defendia também Antígona. Também dizia que Antígona tinha razão em relação a Creonte. Porque havia em relação a Antígona uma lei de Zeus muito anterior às leis de Creonte. E aqui, então, dizia o meu professor, é uma relação interpessoal. E uma relação interpessoal que deve ser julgada pelo juiz, e o juiz deverá dizer que essa relação interpessoal se faz justiça quando houver uma pessoa que defenda os fins da vida. E também o bem comum de toda a sociedade. A vida e a sociedade estão acima. E a justiça tem que se abeberar nas finalidades de proteger a vida e de proteger o bem comum de todos. É o que eu tinha que dizer. Perfeito! A plateia é grande, mas só eu que vou poder bater palmas para o doutor Marco Aurélio aqui ao vivo. Morram de inveja, que é só para mim as palmas hoje.
Doutor Marco Aurélio, muito obrigada. Não tenho, assim, palavras para lhe agradecer a sua participação, seu empenho, agradecer a doutora Marisa, que nos ajudou e conversou bastante Sem comigo a hoje à Marisa não teria tarde. dito lá nem Sem ver. a Marisa não saía nada disso. Olha, a Não, doutora Ana nada Lúcia disso. Pico, ele está colocando aqui que aula maravilhosa, que live maravilhosa, todo mundo elogiando. Muito legal, foi bárbaro, bárbaro, bárbaro. Todo mundo lhe Obrigado. dando os parabéns, Muito agradecendo, obrigado. ó, a Terezinha colocando que aula, ó, a doutora Camille Alves Pois é, colocando que é sua fã. não, Anamélia, eu tinha preparado uma aula para 4 horas. Não, mas aí eu tive que lhe Mas dizer que também não fiquei pode ser obediente 4 aos horas. 50 minutos. Senão o Instagram vai nos cortar e aí não adiantou nada. Imagina se eu fosse falar sobre as grandezas do direito penal, que são 5. Era 1 hora para cada grandeza. Aí sim, mas aí nós vamos ter que fazer uma série de lives, já está combinado. É. Vamos fazer uma série de lives. Uma eu Muito bem, apresento, a eu quero outra a agradecer Terezinha. muito. Pode Eu quero falar, por agradecer favor. muito a Terezinha Narcitano, uma grande amiga minha que organizou tudo, principalmente a Sulamita dos Santos Cabral, aquela maravilhosa presidente, e também a tia Ana Amélia Prates, que é uma das diretoras, chefe de departamento de integração do Integração. Instituto dos Advogados. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agradeço em nome da doutora Sulamita, de toda a diretoria do IARGS, a sua participação. Lembro que na próxima quinta, dia 15, nós temos uma outra live com a mediação da Terezinha. Quem vai ser o nosso palestrante vai ser o doutor Luiz Eduardo Trindade Leite, e ele é diretor adjunto do Departamento de Estudos de Recuperação Judicial do Instituto, e vai falar sobre os problemas fiscais da recuperação judicial. Olha, a doutora Sulamita está colocando aqui, parabéns, grande aula, justo tributo ao professor... Agora, qual é o nome? Cansar... Eu não sei, ela escreveu uma coisa que... O Armando Câmara. É, eu acho que é Câmara, isso. Justo tributo ao professor Câmara, isso mesmo. É que ficou umas letrinhas ali que eu não consegui entender. Então... Vou te contar o que o Armando Câmara dizia sobre os alunos que definiam justiça. Aqui no ar... Aqui não dá. Não dá. Não, doutor Marco Aurélio. Agora, o primeiro almoço do IARGS que tiver, eu vou me sentar ao seu lado e o senhor me conta. Já estou com muita saudade dos almoços, né? A gente tem saudade de tudo. Tá combinado, então. Muito obrigado por tudo. Então, mais uma vez, a sua participação. Vou desligar aqui com o senhor, dar um tchauzinho e encerrar a live, tá bem? Tá bem, muito obrigado. Vamos conectar, então. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Deu. Agradeço, então, mais uma vez a todos que participaram conosco dessa aula maravilhosa do Dr. Marco Aurélio. Foi excelente. Convido a todos para assistirem a nossa próxima live de quinta-feira, dia 15, que vai ser com o Dr. Luiz Eduardo Trindade Leite, mediação da colega Terezinha Narcitano. Agradeço mais uma vez em nome da doutora Sulamita e de toda a diretoria do IARGS. Uma boa noite a todos.